bem com você? Nós esperamos que vocês estejam bem nesse dia. Estamos aqui hoje para mais um SemearCast, o nosso podcast aqui que nós falamos sobre o que é ser saudável. Lembrando que ser saudável para nós não é somente não estar doente, mas você ter uma vida totalmente saudável, física, mental, espiritual, uma fé saudável, que inclusive é o nosso tema de hoje. Mas antes da Mi apresentar os nossos convidados, Mi, são especiais? Muito especiais. Muito Nós especiais vamos mesmo. falar um pouquinho dos nossos semeadores. Amém. Aqueles que acreditam nisso, aqueles que estão semeando nessa terra boa. Então nós queremos primeiramente agradecer a substância certa, nosso amigo Dagoberto, que acredita nesse projeto, que está investindo nisso. Tem nos ajudado muito, Dagoberto. Estou devendo uma visita para ele, inclusive. Dagoberto, se você ainda não conhece, fica em Sapiranga, a farmácia de manipulação. Tá? Então você está convidado a conhecer o Dagoberto. Tudo bem, gente? Queremos agradecer também aos nossos queridos Clóvis e Marina, o lugar de propósito. Eles, mais do que antes de começar, já acreditaram nisso, né? Nós usamos esse espaço aqui graças ao Clóvis e a Marina. Então queremos de coração agradecer a eles aqui e lembrar que tudo que está sendo feito, toda a semente que é liberada aqui, isso cai na conta deles, na conta da honra que eles recebem, porque eles acreditaram nisso. Tá bom, gente? Muito obrigado aos nossos semeadores. Se você quer saber um pouco mais, nos procure também, que nós estamos aqui para fazer com que essas sementes alcancem lugares mais profundos. Bora, Mi? Bora? Por Posso gentileza. chamar já? Vai ser uma alegria. Então, com muita honra, a gente quer receber aqui os nossos pastores também, né? Porque eu já fiz parte dessa família também. Pastora Aroni e a pastora Rose. Sejam muito bem-vindos. Aê! Salva de palmas para eles. Seja muito bem-vindo. Obrigado, pessoal. Obrigado. Estamos aí com muito prazer, muita alegria e, claro, né, Michele, foi até batizada. Amém, Verdade? isso mesmo. Paulo fala assim, você pode ter muitos mestres, mas não muitos pais, né? Amém, amém, Pai pastor. sou eu, mãe é ela. Amém. Mas bom ver vocês, tanto você quanto o Felipe, assim, servindo a Jesus, Sim. trabalhando no reino. Amém. Isso é ótimo. Sim. Para nós, assim, que um dia pregamos para alguém, não foi o teu caso, né, Felipe? Te conheci. Foi também. Foi Depois, a gente fez uma amizade ali, Sim. uns contatos, mas ver os filhos crescendo, Amém. fazendo a obra de Deus. Nós temos até filhos pastores, é o caso de vocês, estão aí, né, Amém. pastoreando. Jesus. Brasil afora e bobear aí, tem gente até fora do Amém. Brasil, trabalhando para Jesus. É, Prazer estar aqui com vocês. muito obrigado. A gente. O pastor, ele era meu aluno, ele ia pra academia, ele ia pensando que ele ia fazer um treininho assim de 1 horinha pra ir pra casa. Ele ficava 3 horas na academia, pastor. E a culpa era minha, tá? Entendeu? 3 horinhas. Eu ficava 2 horas só conversando com ele, a gente ficava lá, pastor, um pregando pro outro. Trocando. Precioso, sinto muito falta desse informações. tempo aí. Mas hoje nós queremos conversar com você sobre um tema que para nós é muito importante, muito relevante para esse tempo. Nós falamos então que saúde não é somente não estar doente, né? Mas ter uma vida totalmente saudável. E a gente entende que, especialmente nesse tempo, um dos assuntos mais necessários é a gente entender o que é ter uma fé saudável, o que é ter uma vida dentro daquilo que eu acredito que seja saudável. E para nós, que nós colocamos um tema aqui, uma igreja que ama, que é o tema lá, né, da igreja dos pastores, e para nós isso é algo precioso, e a gente sabe que tem muita essência para ser liberado aqui. Gostaria de pedir para vocês aí nos contarem assim, rapidamente, como é que é um pouquinho dessa longa história de vocês, como é que surgiu aí esse casamento que dá base para tudo isso, quantos anos já tem a igreja aqui em Nova Hartz, como é que funciona isso aí? Você fala? Mulher lembra mais dos detalhes, né? É brabo se errar a data. É ruim, né? Se eu falar os detalhes aqui também, nós vamos longe. Então, primeiro do casamento, a gente se conheceu em 1990, então vocês não tinham nascido ainda. E daí a gente ficou namorando e noivou 2 anos, 2 meses, e a gente casou então em
2, 3. 3. Viu? No ano que eu nasci. Janeiro de Eu 93. nasci Olha, depois, então. Eu nasci em Que dia, fevereiro. a pastora? gente casou dia 2 de janeiro de 93. Datas é com Eu elas, sou né? do dia 13 de janeiro. Pensei só, né? Vai que é dia É. 13. Que legal. E então vai 30. fazer agora, né? 31, Que agora em lindo. janeiro. 31 anos. Glória a Deus por isso. E Vou anotar amém. aqui. A gente entende como isso é valioso. Porque hoje, infelizmente, né? Uma coisa que nós já falamos aqui, para você que nos ouve, né, talvez você já nos viu aqui com vários casais conversando, uma das coisas que nós prezamos muito aqui é ter famílias aqui. Porque nada valida mais né, o que uma pessoa faz, seja profissionalmente, seja né, como ministério, enfim, mas do que a sua família. Né? Se eu ganhar o mundo, mas eu perder minha família, não ganhei nada. Então, isso aqui já é uma prova de que qualquer coisa que a gente venha falar aqui hoje tem um embasamento prático. Sim, Amém. 31 anos. 31 anos. E estamos bem, né? Glória a Deus. Estamos bem, né? 2 Apesar dos filhos? 31 anos, Sempre, 2 né? filhos lindos. Wesley e Samara, 22 e 17 anos. Enfim, uma história construída, né? Que lindo. A gente olha para trás e tanto na nossa vida pessoal assim, nós dois, família, quanto ministerial, a gente vê que houve uma caminhada, houve uma construção, Uhum. houve suor e lágrimas, desafios, batalhas. Muitos pensam que cristão e pastor, principalmente, não tem. Pastor é que tem lutas, né? Pastor, Muitas, né, pastora. pastor? Mas também foi uma trajetória, uma caminhada de vitórias, né? Amém. Mais vitórias do que perdas. Sempre tem no meio da guerra, né? Uhum. Entre mortos e feridos. Tem os que se salvam, né? Sim. Mas tem mortos e feridos. Toda guerra tem. E as conquistas, as vitórias, que foram muitas. É isso Sim. que Glória a Deus. a gente fica contabilizando, assim, que conta. E a gente vê Deus nessa caminhada. Eu vejo Deus no dia em que eu conheci ela. É. Eu estava indo, olha só, não estávamos na igreja de Jesus, nem eu nem ela, né? Tinha nosso credo, mas não éramos assim cristãos, raiz ainda, Sim. né? Enraizados. E eu estava indo para uma festa no Parcão em Sapiranga. Tinha uma moto, eu e um amigo meu, que é praticamente meu irmão, num domingo à Essa tarde. moto tem história, né? Tem história. Um domingo à tarde. E era costume, né? Todo domingo à tarde ir para lá. Não tinha outro. Aí no caminho, sabe? Deus, né? No caminho deu aquele estalo assim. Por que eu estou indo para lá de novo? Na verdade, há bastante tempo eu cresci num lar cristão. Minha mãe foi minha pastora, né? Me discipulou e tal. E fiquei fora, fiquei uns 5 anos sem congregar. Mas durante todo esse tempo tinha o chamado de Deus. E eu pensava, vou voltar, vou voltar. Só que do querer da gente até o conseguir, até o fazer, é uma dificuldade enorme se não tiver uma Sim. ação de Deus, do Espírito Santo, né? E eu acredito que naquele domingo de tarde o Espírito de Deus, ele disse, é agora. E começou por aí. Deu aquele estalo e eu disse assim, a gente está indo de novo para o mesmo lugar. Eu convidei meu amigo, vamos visitar uma amiga minha, que era irmã dela. Olha que história interessante. Era minha amiga mesmo, só amiga assim de trabalho. E ela sempre convidava, vamos lá em casa, vai lá em casa, uma hora dessa. E aí vamos visitar uma amiga minha, ao invés de ir para lá. E ele topou imediatamente. Vamos. Virei a volta e fomos. Encontrei essa linda, abençoada aqui, num domingo de tarde. Ela não morava na favela, tá? Mas era vizinha. Era parede e meia, era vizinha. Era do lado. Mas encontrei essa flor lá no fundinho de uma vila, lá na Santa Fé. Vocês conhecem Sapiranga ali, Santa Aham. Fé. E no domingo à tarde. Olha que interessante a história. Eu chego lá, e aí eu cheguei para ver se a Entregar amiga estava lá. Não, para ver se a amiga estava lá, né? E o meu amigo ficou lá, né, na rua, lá com a moto. Cuidando Deixei da moto. estacionado, cuidando da moto.
E aí, quando eu chego, ela vem saindo. Quando ela sai, já dá aquele... Brilhou os olhos dela, né? sabe? Que Viu lindo. esse homem E bonito? aí ela passou, eu fui até a irmã dela que estava vindo me receber e dei uma olhada para trás. Quando eu olhei para trás, ela olhou também. Olha, Tudo detalhes que marcam, né? interessante. E daí fiquei conversando com a irmã dela lá e ela conversando com o meu amigo lá na saída do portão, que era amigo dela. Capaz. Eu trabalhava como E a gente não Olha sabia. Que E legal. hoje ele é casado com a irmã dela e eu sou casado com ele. Olha só. Que Só história, trocamos gente. amigos. Só trocando. Interessante. E Ali- daí, Muito interessante. e lá se foram 30 anos. Então, E Que dois história. filhos. 33 agora. 30. É, é, porque um tem namoro, os três. namoro e noivado. Nossa. E quando foi que vocês se tornaram pastores, assim? Como é que foi depois de toda essa aí, efetivamente, 98, né? 98? A gente teve um chamado em 98. É, eu tinha feito o Instituto Teológico, né? Uhum. E ela também, a gente vinha se preparando. Ela não tinha feito o Instituto ainda, mas estudava muito. Aí também tem, pra ver como tem detalhes, né? Deixa a gente contar, então, rapidinho. Vai. Daí, então, a gente casou, Aham. 93. E aí, o primeiro tempo de casamento, que foi uma tribulação para nós. Eu acho que foi a Sem pior Jesus, né? parte da nossa vida. Aí, nesse tempo, eu sempre, desde que eu vim para a cidade, tipo, eu era criança, 12 anos, eu já ia na congregação, mas nunca me entreguei. E daí eu ia, e daí nesse tempo que a gente estava casado, a gente casou na igreja católica, tudo Sim. porque ele não estava na igreja dele. E daí a gente pegou e eu comecei a ir de novo. Sim. E daí, em 94, eu entreguei minha vida para Jesus. Deu mais ou menos um ano, não tinha um ano. E se não fosse eu ter entregue a minha vida para Jesus de verdade, claro que a gente não ia estar aqui hoje para contar a história para vocês. É propósito, né, pastor? E então eu me entreguei nessa época, ele também voltou para Jesus. No dia do meu batismo, ele se reconciliou e voltou para Jesus. E daí a gente começou a fazer a obra. E então é muito, até eu quis vir aqui na frente para chegar nesse lugar agora, que daí tu ia falar. Foi uma caminhada, assim, muito de Deus, né? Foi Deus em tudo. A questão do casamento, que estava, como ela disse, 6 meses de casamento, a gente estava procurando divórcio. Ela pensando nisso já, né? Tribulação e tribulação. Sem Jesus não dá, né? Não. Não vai. Você só O barco me afunda. permite abrir um parênteses aqui, que às vezes, para quem nos ouve, tá? Muitas vezes as pessoas, né, se perguntam até, né, qual é o sentido dessa parte principal aqui de entender, é porque tudo que vocês construíram tem uma base, né? E se a gente não entender, porque hoje, infelizmente, quantos casamentos vivem 30 anos? Infelizmente, viveu 10 já é muito. Não é verdade? Infelizmente, é uma prática que a gente tem que, vocês como pastores, certamente tem isso, tem que estar sempre apagando incêndio. Mas nós acreditamos muito nisso aqui, mais do que unir pessoas, o Senhor ele une propósitos. Sim. Então, se vocês não entendem o propósito pelo qual vocês, né, as pessoas que nos ouvem, se você não entende o motivo que faz com que o seu casamento tenha sido uma obra de Deus, você vai estar sempre procurando um escape para ele. Agora, quando tu entende que tem um motivo, tem um propósito, tem um Tem porquê, algo maior, né? isso dá substância para essa. Então, é importante demais a gente entender que tem uma construção por trás de tudo isso, né? Certo. O egoísmo, ele fica de lado, né? Egoísmo fica de lado. Entra aí outros interesses mais importantes do que o egoísmo, né? Que é o que destrói os casamentos. É verdade. Eu vejo assim, a gente vê nas consultas diárias que o pessoal faz com a gente, né? É o egoísmo que está destruindo, que está impedindo os casais de se acertarem. Sempre digo para eles, olha, começa a olhar mais as qualidades do cônjuge e pensar mais nele ou nela ao invés de você. Está muito focado em você. Porque eu quero isso, eu aquilo, não faz isso para mim, não faz aquilo para mim, é sempre o eu, né? né? E isso é que destrói. Então, quando a gente encontra Jesus, que tu entende o chamado, né? Aí então tu começa a perceber que tem coisas mais importantes do que o meu mundo. Uhum.
E é isso que faz com que as coisas andem, né? E a gente então encontrou Cristo e Deus restaurou a nossa união e nós seguimos em frente. Veio o chamado, né? Eu sempre digo para o pessoal assim, ontem inclusive mencionei isso. Eu nunca imaginei, né? Estava falando sobre o mais de Deus, tome Sim. posse do mais, viva o mais de Deus na tua vida. Eu pensava que viria para a igreja, Deus ia restaurar o nosso casamento, era isso que eu pensava. Ele restaurou a nossa alma, ele restaurou os nossos sonhos, ele nos deu um ministério. Nunca eu e ela imaginava que nós seríamos pastores e que fundaríamos igreja, que já fundamos, já, né, passamos para outros aí. Enfim, esses 30 anos de história, foi Deus que escreveu, né? Como assim? Vocês já fundaram a igreja? Aqui Como é que é isso aí? a gente abriu, né, essa unidade aqui do Campo Vicente, Uhum. a segunda igreja, porque a igreja quadrangular funciona assim, né, primeira, segunda. Uhum. Hoje o pessoal não tem considerado muito isso, mas cada igreja que ela se torna uma igreja oficial, com grupos, departamentos, ela Sim. tem o seu pastor, né? Sim. Não é um pastor para várias. Eu comandava tudo aqui, eu e ela, Sim. só nós, porque a gente tinha uma matriz, que era ali no bairro Primavera, Sim. né? Onde a gente chamou hoje a Catedral das Boas Novas. Mas depois a gente foi abrindo outras, nesses 20 anos que estamos aqui. Nós chegamos aqui, só tinha ali. Sim. Sei que é outro ponto aqui, né? Acho que é outro ponto, vai esse ponto aí mesmo. Tá entrando? Só tinha ali no bairro Primavera. Tinha na Vila Nova, mas estava fechado. Hoje é a terceira igreja do Evangelho Quadrangular. Sim. Tem o pastor Nélio hoje, né? Filho na fé nosso, que a gente promoveu ele a pastor. Hoje ele não está ligado a nós. Hoje é o Sim. trabalho dele ali, assim como o Campo Vicente. Então, já nós construímos no bairro Primavera, que era um pavilhãozinho só lá nos fundos, de 10 por 6. Hoje é aquela igreja ali aquela proporção ali, né? Sim. Reabrimos na Vila Nova, reformamos, reabrimos, ganhamos almas lá, a igreja cresceu, né? E abrimos e compramos no Campo Vicente. Começamos no centro comunitário com 4 pessoas. Chegamos a ter lá 160 pessoas congregando lá. Abrimos, compramos, né? Pagamos e entregamos para um pastor lá, que hoje é o pastor Cedeni, que pastoreia lá. E agora, por fim, aqui na Vila Nova, pastor Nélio. Então, mas temos as congregações nos bairros que a gente abriu, né? Vicente Melo, Canto Quiche, Bairro Liberdade, Bairro das por último, Rosas. Bairro das Rosas. E a ideia é, Canto Quiche, agora, futuramente, a gente vai também entregar para o pastor Júnior dos Santos. Então, a ideia é isso, Não né? é RT. Eu e ela estamos meio apóstolos. Aí tem alguém que chama ela de apóstola, ela não gosta muito. Mas o apóstolo é esse trabalho dele, né? Ele abre lá, ele põe outro lá e deixa lá e vai Nossa, isso é e algo, vaza. Que lindo isso. isso é algo muito interessante, muito pontual para esse tempo, porque não se trata de reter, né? Uma vez, trago aqui uma frase que eu ouvi inclusive do senhor, do pastor, que uma vez ele falou o seguinte, eu não sou pescador de aquário. Então, assim, não se trata de encher igrejas, né, mas se trata de criar filhos maduros para que eles deem continuidade para um propósito, né? Para algo que está sendo feito. E aqui, se vocês me permitem, eu quero já trazer, então, essa próxima pergunta aqui, tem como nós falamos aqui sobre saúde, né? Tem como definir aqui uma igreja saudável? Existe igreja saudável? E como que acontece isso? Como é que funciona isso? Ok. Não quer falar? Pode falar. Entendo muito de saúde do corpo, saúde da igreja. Eu tomo por base, Felipe e Michele, Efésios 4, o texto, né, que o apóstolo Paulo menciona ali, inclusive vou abrir aqui, lembrei dele agora, mas deixa eu ir lá, que é onde nós temos ali todos os critérios ou parâmetros, né, para uma igreja saudável. Efésios capítulo 4, deixa eu abrir aqui para nós. Para a gente ser mais técnico, né, para não ir tanto pela experiência, a gente pode ir pela experiência mais Bíblia.
onde o texto diz que Jesus ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Nós chamamos de os dons oficiais ou ministeriais, né? Sim. Que são os chamados para os treinadores Sim. da igreja, os chamados para edificar e conduzir a igreja, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. O propósito, então, dos 5 ministérios oficiais aí, apóstolo, evangelista, mestre, profeta, pastor, é o aperfeiçoamento dos santos. Os santos são os crentes, os cristãos, né? Sim. Para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Isso é saúde. Os crentes, os cristãos, todos num mesmo pensamento. A igreja primitiva, né? Todos tinham tudo em comum, pensavam a mesma coisa, andavam juntos, eles andavam na doutrina dos apóstolos. Aquilo era uma igreja saudável. E como consequência, era uma igreja onde Jesus estava no meio, os milagres eram naturais, aconteciam assim naturalmente. Crescia, Deus ia acrescentando àquela igreja dia a dia os que iam sendo salvos. Dizem, né, os historiadores, que no primeiro século ela já contava com 100 mil membros em Jerusalém. Em 100 anos. Em 100 anos. Então, a igreja crescia muito porque era uma igreja saudável. Sim. As pessoas ao redor simpatizavam com a igreja. Os ímpios simpatizavam, os incrédulos, né, com a igreja. De tão abençoada que ela era. Sim. Era uma igreja saudável, era uma igreja exemplar. Aí na Bíblia nós temos também, se for estudar a história da igreja de Tessalônica, era uma igreja também Sim. muito saudável, muito cheia de amor. E lá no Apocalipse a igreja de Filadélfia, né, elogiada por Jesus. Mas o caminho para isso é o que diz aqui Efésios 4, a partir do verso 11 em diante. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ou seja, creamos da mesma forma, né? Não literalmente, sempre tem as diferenças de pensamentos, mas não tenha divisões. Não tenha divisões. Por exemplo, eu vejo o seguinte, conversava com vou mencionar ele aqui, vou fazer uma propaganda para ele, o Paulo Opus Dei, da banda Opus Dei, Sim. ontem. E gostei muito de conversar com o Paulo, porque vi que ele está neste foco, que é a visão de que o corpo de Cristo é o corpo de Cristo, independente de placa, da denominação. A gente valoriza, tu tem que amar a tua igreja, né? Sim. Vestir a camisa, eu chamo isso de calçar sandálias, né? Mas não menosprezar e não diminuir os outros. Né? Aquela história, quando os apóstolos chegaram para Jesus e disseram: Senhor, tem um fulano aí que está pregando, expulsando demônios em teu nome. A gente manda ele parar? Não, deixa ele continuar. Sim. Deixa ele fazer o trabalho. Né? E o que Jesus falou, a seara é grande, os ceifeiros são poucos, então vamos dar as mãos, deixa trabalhar. Sim. Por mais que tenhamos diferenças, mas entendamos que a igreja é de Cristo. Amém. E que Cristo é para todos. Amém. Né? Então o texto aqui fala, né? E do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Eu quero chegar lá no 16. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor. Esse é um ponto principal da saúde de uma igreja, né? Uma igreja que ama, conforme está ali também, né? No lema, né? Vou perguntar já. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. De quem, agora o verso 16, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, em amor. Isso é uma igreja saudável. Uma igreja que cresce dessa forma aqui. Todo o corpo bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aqui acho que resume uma igreja saudável. Uma igreja onde todos estão no foco. Onde o eu está
de lado, né? Caraca, Onde o como que isso é importa pontual. é Jesus e as almas. Isso é muito pontual. Sabe, pastor, se vocês me permitem, eu acredito demais que é tão importante a gente ter isso aqui como referência, e eu acho, acredito que é válido a gente trazer esse ponto, assim. A gente está falando aqui de uma realidade de igreja, mas nós estamos falando aqui, sobretudo, de pessoas. E nós estamos falando o quê? Que são pessoas saudáveis quando elas não retêm, quando elas têm a unidade, elas trabalham juntas por um propósito. E uma das coisas que eu acredito demais, assim, que eu procuro com muito zelo, com muito cuidado, assim, para, né, manter a ordem e a decência, mas para entender que tem pessoas que talvez não tenham uma fé, assim como a nossa, como aquilo que a gente acredita, mas que estão amadurecendo nesse processo. E essas pessoas que não estão amadurecidas, eles têm uma condição de amadurecer, sabendo que eles estão sendo guardados não por uma religiosidade, mas por uma atitude que fundamenta um corpo de Cristo, né? Uma atitude de quê? De ser uma igreja que ama. Então, isso foi algo que me chamou muita atenção. Comentei antes, né, que eu trouxe isso aqui como tema para cá. E aqui nós entendendo uma igreja saudável, ela tem que amar. E isso em qualquer comunidade, né, se a gente for pensar nas questões governamentais, seria tudo mais fácil se as pessoas amassem, Sim. se tivessem esse cuidado. E como é que vocês podem então trazer quais são os fundamentos para mim ter uma igreja que ama? No sentido de que esses fundamentos podem ser usados tanto na igreja como em qualquer lugar, porque tudo é igreja é tudo. Sim? Se a gente for entender dessa forma. Fundamentos de um lugar que ama, que cuida. Quais os fundamentos? Quais as bases para isso? É possível trazer assim, enumerar? Listar, aqui eu não vou ser muito técnico, aqui nós vamos ser mais formais, né? E Sim. vamos mais na experiência. Só complicando um pouquinho aqui, porque o pastor ele é mestre. Tu vê, é falar. mestre, ele Pastor, ele já é tá mestre. pregando, Eu já né? conheço ele, sei que ele puxa uma referência bíblica, ele ensina. Então, eu quero complicar a vida dele aqui, eu quero saber E eu comento na com o prática. Fê que o pastor, ele traz a palavra tão esmiuçada que não tem como a gente não entender, né? Daí o Fê sempre diz sim, porque ele é mestre, mas é muito bacana É o isso. natural dele, é ensinar. Então, assim, agora eu quero complicar ele, na prática. Fundamentos de amar. A prática está aqui, ó. O nome dela é prática. Amém. O que tu tem para dizer nesse sentido? Não, ele fez a pergunta Fundamento. pra tu responde, depois eu pode ser. Eu ia para, não tenho como não ir para a Bíblia, entendeu? Sim. É o meu, E é isso, pastor? é o meu dom, é a minha Sei. área. Então, só que eu vou mencionar, não vou ler, vocês conhecem, né? Nós conhecemos todos, é a história o diálogo de Pedro e Jesus, né? Pedro, isso aconteceu depois da negação dele, né? Chamo esse momento de momento da restauração de Pedro. E Jesus, ele sempre dava aquela puxada, né? Aquele puxão de orelha, aquela repreensãozinha, mas depois ele ia lá e colocava o remédio. Então, depois da ressurreição e tudo, Pedro está lá pescando, é outra situação de pesca, Jesus está na praia, né? Na primeira situação, eles experimentaram o poder do milagre lá, pescando maravilhosamente, mas na segunda, Jesus está lá na praia, eles vêm e Jesus está com o peixe lá até assado, preparado para eles, pão, tudo, né? Uhum. E no diálogo ali, Jesus pergunta para Pedro 3 vezes, né? Que foi exatamente o número de vezes que ele negou a Cristo. Pedro, tu me amas? E Pedro responde, na sequência, as 3 vezes, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Na terceira, ele fica não, bem desnorteado, né? Porque ele, consciência, Constrangido. ele lembra, né? Puxa, neguei o cara e estou dizendo aqui que amo ele. Abandonei ele, estou dizendo que amo ele, né? E aí Jesus, nas 3 vezes, ele diz, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Quer dizer, a base para cuidar de pessoas,
a base para tu pregar o evangelho, né? E formar as vidas em Cristo é amar elas. Uma vez eu orava e falava para Deus dos problemas que a igreja estava me dando. A igreja dá problema, né? O povo dá problema. Capaz, certeza. sério, velho. Vocês não sabiam? O Imagina. povo dá problema. E eu falava, Senhor, o que eu faço? O que eu faço com esse, com aquele? O que eu faço, Jesus? A resposta foi, ame. Ame eles. Ama eles. Só isso. Simples assim, Jesus. Só isso. Ame eles. Ame eles. Porque foi o que Jesus fez. Jesus amou os apóstolos, para que mais problemáticos que eles, né? Viviam brigando. Eu quero o primeiro lugar. Até os pais entraram no negócio lá, né? Ô, Jesus, dá a tua direita lá. Nada a ver com o que acontece hoje, né, professor? Não. Qualquer semelhança era coincidência. Que na verdade, hoje a igreja de hoje, ela olha muito para a história de Pedro. Assim. Na verdade, Se inspiram em Pedro. Jesus, na verdade, quando Jesus falou para Pedro, tu me amas, na verdade, Jesus estava fazendo ele se enxergar como tu é ruim, cara. Tu viu o que tu fez? Tu achava, tu não queria nem que eu lavasse teus pés, que tu viu como tu é ruim. Então, quando a gente lê essa passagem, a gente olha para dentro de nós, como a gente pensa que a gente é alguma coisa. Então, o cara que estava ali dizendo, meu Jesus, eu irei contigo, eu te protejo, não vou deixar, eu dou a minha vida por ti, agora ele vai lá e nega. E daí, nesse ponto, é bem o que a gente tem que ver mesmo. Enquanto foi meio chato, tipo, primeira, segunda, terceira, mas o Senhor queria que ele se enxergasse, como ele era ruim. Então, hoje é muito fácil nós olhar realmente para a igreja, porque tem a igreja verdadeira e tem a falsa no mesmo lugar, né? Então, por que tem a falsa? Porque os verdadeiros não estão fazendo ou sendo como tem que ser. Então, Pedro se dizia ser o verdadeiro, mas não era. Nossa. Então, a gente aprende, sabe? Eu aprendo nessa passagem a realmente ser essa igreja. Que é a igreja verdadeira? É a igreja que ama de verdade. Eu não sei se tem muito tempo, eu lembrei agora de algo que aconteceu há bem pouco tempo, foi esse ano. Muitas coisas acontecem, como a gente está brincando aqui nessa história de que não existe essa igreja, hoje existe. E as pessoas que se levantam realmente como diz, para humilhar. Porque, na verdade, até ali mesmo, no tempo de Jesus, Judas se levantou no meio para, de uma certa forma, ele humilhou, ele fez algo ali que também não... eu entendo que foi tipo uma humilhação, não que Jesus se sentiu humilhado, mas ele fez para humilhar. Então, dentro da congregação, há bem pouco tempo, várias coisas, mas uma que destacou foi porque eu fui defender um casal de pastores, porque a gente, né, tá mais junto ali. E uma pessoa, né, um irmão, ele não gostou, mas Deus sabe a intenção do meu coração, como que eu fiz para ajudar tanto esse irmão que tinha ofendido o casal, quanto o casal. Então, Deus conhecia a intenção do meu coração. Só que daí passou algum tempo e eu via que esse irmão sempre me olhava, sabe? Tipo assim, o que tu tá fazendo aqui? E aquilo começou a me incomodar. E daí um dia, o pastor estava orando lá na frente e eu vi do corredor e cheguei nele, coloquei a mão. Paz, irmão, como que tu tá? E ele foi tão bruto comigo que ele me machucou, assim, sabe? Nas palavras dele. Ele colocou a mão assim e falou para mim, não toca em mim. Daí ele falou outras coisas que eu não vou entrar em detalhe aqui. E daí eu entrei num lugar assim de medo, de pavor, dentro da congregação mesmo, sabe? E o Senhor, o que eu fiz? E daí, nisso, eu fui para trás, aí tinha o diácono, nessa hora a gente tem que ficar perto dos diáconos, né? Proteção. Só que eu não conseguia falar, eu comecei, tipo, a chorar ali. E eu tremia muito, e eu fiquei olhando por trás, daí nisso o Espírito Santo falou, ora por ele. Mas, na verdade, eu queria ir lá e dar um murro nele, sabe? E o Espírito Santo pegou e falou,
ora por ele. Eu comecei a se levantar e eu levantei minha mão para interceder por ele. Ele ficava lá, tipo assim, ele ficava meio olhando para o chão. Ele pensou, daqui a pouco essa mulher vai vir aqui. E eu comecei a interceder por ele. E passou essa noite, eu não contei para o pastor. Passou um tempo, eu contei bem, faz bem pouco tempo que eu contei para ele, porque aquilo me acendeu uma ira dentro de mim. Entendeu? Não que Pedro acendeu a ira Sim, em sim. Jesus, não foi isso. Jesus já sabia, só que aquilo acendeu em mim, sabe? O vulcão, vamos dizer assim. E passou algum tempo, mais de mês, e aquilo ali já não estava mais uma situação só de medo, eu já comecei a não conseguir olhar para o irmão, sabe? E aí eu disse para Deus, Senhor, isso está me fazendo mal. Eu estava lá na frente com a mão erguida, e daqui a pouco eu olhava para o irmão assim, me olhando. E aí eu entendi que eu não estava mais amando aquele irmão. Sim. E eu fui para trás e comecei, daí o Espírito Santo falou para mim, ama ele. E, gente, sério mesmo, eu lembrei dessa, porque é uma situação de poucos, Sim. vamos dizer, de meses, talvez ali uns 4 meses ou um pouco mais. E eu levantei e eu disse, Senhor, me faça amar novamente, porque ele me machucou, ele gritou dentro da congregação comigo, sabe? E daí eu fui, daí na hora da intercessão, o Espírito Santo, agora acho que faz umas 2 semanas de novo, olha para ele. E eu olhei, comecei a olhar e interceder. Daí não tinha mais medo, não tinha mais raiva, nada. Porque amar de verdade é amar aqueles que nos sangram dentro ali. Sim. Isso é amar. O que que Jesus fez por nós? Ele nos amou, ele sangrou por nós. Então, no momento que eu me entreguei, eu disse, Senhor, eu não quero ficar dentro da congregação, não conseguindo olhar, porque Sim. ele me fazia mal dentro da congregação. E sem tirar as outras coisas que ele Sim, fala, que a sim. gente ouviu. Só que eu não importa o que ele falou, importa que eu preciso amar ele, eu decidi amar ele, sabe? Então, semana passada, eu abracei a esposa dele e falei, eu amo vocês, a senhora é especial. Ele estava lá no cantinho dele orando. E então, isso, às vezes é fácil nós falar, amo, que nem Pedro, eu te amo, mas fazer, mostrar esse amor. O amor na Então prática, é né? isso que Jesus fez, ele para te apacentar as minhas ovelhas, tu tem que realmente amar, cara, senão tu não vai prestar para nada. E aí o que que aconteceu? Jesus fez tudo que tinha que fazer. E esse é o ponto do que eu ia falar do apóstolo Pedro. E que Jesus, o próprio Deus, ele requer, o critério é amor. Então, uma igreja que ama começa por uma liderança que ama. Porque o povo vai ser o que eles virem em quem está na frente, né? Então, começa pelos líderes, por nós. Sim. E tem essas coisas, né? Vai ter essas situações. E nem eu disse, eu orava lá e dizia, Senhor, o que que eu faço? Mas a vontade era ouvir Deus me dizer assim, ó, Dá na cara dele. convida a se retirar, convida a se retirar, porque eu nunca excluí ninguém, né? Sim. Mas convida a se retirar, às vezes convidar é diferente de excluir, né? Sim. Mas o Senhor me disse, acho que tu lembra umas vezes que eu falei para a igreja, né? Essa situação, a resposta de Deus para mim. Então, porque o amor foi a base para Deus mandar Jesus aqui, né? É o que move o coração de Deus ainda hoje. Nós, às vezes, ficamos olhando e nós, seres humanos, assim como foi com os apóstolos, naquela situação, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu e tal. Não precisava eles mandar. Jesus estava ali, Jesus podia mandar, Vocês não mas entenderam nada, né? o Espírito, vocês não sabem que Espírito sois. Então, nós, às vezes, né, no dia a dia, a gente tem assim, a vontade, mas Descer fogo. aí vem essa questão também, que espírito sois, né? Ama. Lá. O amor, ele transforma, né? Está escrito que o amor cobre multidão de pecados. O amor transforma as pessoas. Jesus transformou as pessoas amando elas, né? Sim. Então, a base para uma igreja que ama, começa uma liderança que ama. Eu não aqui estabeleci um a um, né? Uma listinha de... E uma igreja que ama é uma igreja que sabe amar, é uma igreja que anda próximo de Jesus, que é junto dele que a gente aprende a Sim. amar. É só com ele, é só na intimidade com ele, Muito bom. é no dia a dia, né? Muito bom. Isso aí. Se andarmos, se nós amarmos e guiarmos as pessoas a andar com Jesus, elas vão aprender a amar. Sim.
andar com a gente e com Cristo. Amém. Eu acredito que é válido a gente trazer um ponto aqui, tá? Para vocês que nos ouvem, então, só para mim tentar trazer um exemplo prático disso. A gente não está falando aqui de nada espiritualizado. Não está falando aqui de uma pessoa tá endemoniada, nada disso, mano. Tá falando aqui de emoções, tá? É a minha área de conhecimento, é o que eu falo muito aqui sobre saúde mental. Saúde mental, uma pessoa que se sentiu ofendida, que se sentiu, né, seja qual for o motivo dela, as feridas dela, as questões pessoais dela, e ela se bloqueou, e isso a gente tá falando da rua, falando da igreja. E por que é tão relevante a gente trazer isso? Porque nós sabemos, vocês sabem muito bem, quantas pessoas são machucadas dentro da igreja. Quantas pessoas se afastaram dessa vida de igreja, por quê? Porque foram machucados, foram feridas, por N motivos, às vezes pelas suas próprias emoções, né? E às vezes estão botando culpa no pastor ainda. E aqui é muito interessante a gente trazer esse ponto, porque uma liderança saudável que consegue amar, consegue encontrar essas pessoas e mesmo que machucadas, eles consigam suportar a condição até que elas consigam ser tratadas nesse processo. Isso aqui é algo relevante demais. Então, uma igreja que consegue se manter por 30, 20 anos aqui, né, crescendo, tendo uma expansão, aumentando as suas tendas, né, tendo a sua unidade própria, comprando. Por quê? Porque ela tem pessoas que conseguem suportar quem caminha junto, consegue dar conta de aguentar o tranco e amar até que essa pessoa consiga se tornar saudável. Sabe o que é tão relevante? Que uma pessoa que ela se torna saudável por se sentir amada, ela jamais vai se permitir ser ferida de novo. Jamais ela vai abrir mão de uma liderança que conseguiu amar elas ao ponto de elas ser curadas. Faz sentido isso que a gente está falando? Por isso que nós entendemos, até eu quero já trazer então esse próximo ponto para a gente conversar aqui, como é que a gente pode ver a igreja do futuro? Porque hoje, infelizmente, a gente está tratando de muitas questões mentais, emocionais, socioculturais, diferente do que era no passado. O cenário está mudando, as armas estão mudando. O que vocês veem como igreja do futuro? Assim? Qual que é o plano para lidar com isso aí? Olha, eu temo um pouquinho quando olho para o futuro, vendo a realidade de hoje, né? Nós temos uma igreja. Acredito que a pandemia veio para dar uma balançada nisso, para dar uma filtrada, porque a igreja ela estava muito inchada, né? Inclusive nós aqui também. A gente sentiu os efeitos da pandemia, você pode ver se estiveram lá, né? Sim. Diminuiu a participação do povo bastante, se bem que muitos ficaram nas congregações, né? Sim. O pessoal é bem bairrista, fica lá na sua, que é a minha, eu gosto daqui e tal. Se sente mais à vontade. Mas nós sentimos a falta de muitos que vinham ali e tal, não veio mais. Mas percebi também que os que amavam, já que a gente falou aí, né, os que realmente estavam vestindo a camiseta, eles estão ali. Aqueles que estavam do nosso lado, eles estão ali. Porque às vezes a igreja, movimento, evento e tal, né? A igreja brasileira, principalmente, ela estava inchada, Sim. inchada. E a pandemia, ela filtrou. Quem estava na fé permaneceu, peneirou. Agora, quem não estava na fé, perdeu a fé. Perdeu a fé, parou, desviou. Porque a pessoa chegou à seguinte conclusão: poxa, atingiu crente e descrente. Morreu Lázaro. Porque me amas, né? O cara lá. Até tinha feito a música aí no final, que nunca estava orando tanto quanto agora, nunca estava tão bem com Deus quanto agora, e Jesus levou ele, né? Vai levar para a glória. Levou ele. E as notícias chegando, de pastor que faleceu, então atingiu crente e descrente. E quem não tinha a visão, quem não tinha a maturidade, quem não estava enraizado, fundamentado, entrou em confusão. Cadê Deus, né? Tinha até alguns desafiando lá. Cadê o Deus dos crentes? Cadê os pastores aí que faziam isso, aquilo outro? Por que não elimina o vírus? Por que não resolve o problema? E isso gerou na cabeça de muita gente uma confusão. Sim. Caíram na descrença. E quem estava firme, quem realmente era igreja, permaneceu.
eu percebi porque a gente nunca fechou ali, né? Sim. A gente nunca fechou, a gente continuou atendendo, continuou de portas abertas. Inclusive, nos primeiros dias, tinha pastores que mandavam WhatsApp para mim: pastor, tu é louco, fica em casa, fica em casa. Eu disse: não, agora não é hora de ficar em casa. Agora é hora de a gente mostrar para o povo que existe um Deus, Amém. que existe uma, uma proteção, que existe uma fortaleza, uma segurança, uma saída. E eu fui para lá e me mantive lá, de portas abertas, ali, atendendo, né, o dia todo, da manhã até a noite. Se alguém precisar de uma oração, um conselho, uma orientação, estamos aí. E a gente via que quem realmente estava na fé, quem era igreja, se manteve conectado com a Sim. gente. Se manteve conectado. Quando os cultos eram só 30, 40 pessoas, eles iam ali. A gente fazia 6 cultos no domingo. Tudo culto rápido, né, pastor? De 40 minutos, meia hora, para atender o Todo mundo pessoal poder afastado, cultuar. 6 cultos. E o pessoal que era igreja, o pessoal que estava enraizado, firmado com Cristo, continuaram e estão ali. Sim. Então, eu vejo assim, ó, a igreja do futuro, a igreja para o futuro que nós precisamos construir, mais do que nunca, é essa igreja que ela vai estar andando pertinho dos seus bons mestres, né? Aí, voltamos à questão do amor ali, né? Aprender a amar a Deus, amar sua liderança, os seus irmãos, andar junto, um corpo, né? É aqueles que realmente eles são nascidos de novo, porque nascido de novo é sobrenatural. Sim. Então ele não vai estar enraizado na terra. Ele vai estar sim, com os pés no chão, mas a cabeça no céu. E é a única maneira dessa igreja suportar o que vem por aí. Porque é o que nós vimos esse ano. Olha, nunca vi um ano com tantos sinais, catástrofes, né? Guerra, destruição natural de um jeito, de outro, seca. Aqui no Rio Grande do Sul, né? Sim. Enchente extraordinária, nunca vimos isso. Sim. Cidades inteiras queimando, mundo afora. Para mim, sinais claros de que nós estamos chegando, eu creio assim, no período da grande tribulação. Não estamos nela ainda. Não estamos nela ainda, mas estamos chegando. Batendo na porta. E aí nós olhamos para o Apocalipse e vimos, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aliás, Jesus falou isso em Mateus, mas lá no Apocalipse também, né? Aqui está a perseverança dos santos, né? Então, no meio de toda aquela tribulação, anticristo, pragas e tudo, Sim. a igreja do futuro é uma igreja que tem que estar enraizada, ela vai ter que estar discipulada, ela não é a igreja de movimentos, né? Sim. Não, é a Tem que igreja. ser a igreja do relacionamento. Uau. Boa, matou. Isso Porque aí, eu tava. matou a Sara. Tá bom. Mulher Pode sabe. seguir, isso aí. Na verdade, a igreja do futuro tem que ser a igreja que nasceu lá no Éden. Meu Deus. Porque quando Deus ele fala com Adão e Eva, eles tinham aquele, como que a gente diz, não é costume que se fala. Todos os dias ele tinha um encontro, eles tinham um encontro, né? E o que aconteceu? Quando eles pararam de ouvir a Deus, ali caiu. Então, hoje a igreja do futuro tem que ser essa igreja lá do Éden que ouve Deus. Olha bem, quando eles não ouviram, Satanás entrou. Eu brinco que, homem, cuida da sua mulher. Ouça ela, fale com ela, porque quando você não cuidar, não falar com ela, ela vai falar com o diabo. Recado pra nós. Uau. Né? Ô, marido, Recado pra escuta nós. isso aqui, cara. Se vocês não falarem com as suas esposas, o diabo fala. Porque Presta atenção. Deus falou para Adão, né, cuidar. E é muito interessante nós prestar atenção aqui, porque lembra que todo mundo quer culpar ela, mas Sim. Deus deu a ordem para ele. Meu Sim. Deus. Então, a gente, nós estamos falando de igreja, então a igreja do futuro é essa que está. Nós temos que olhar, nós temos que voltar para o jardim. Quando nós voltar para o jardim, a igreja precisa, eu ministrei também para as mulheres, nós precisamos estar no jardim, ter esse relacionamento,
Porque só essa igreja verdadeira que está no jardim, essa vai ser arrebatada, sabe? Então, essa que ouve Deus, essa que ouviu. Então, não podemos dar ouvido a Satanás. O que está acontecendo também para o futuro? Satanás, ele está entrando, ele está fazendo muito, ele está sendo, vamos dizer assim, um bom Satanás aí, apresentando tanta coisa linda Sim. e maravilhosa para o mundo. Por quê? Porque ele quer tirar o foco, principalmente da igreja. Sim. Ele está colocando alguma coisa no ouvido, ele está ensurdecendo a igreja para não ouvir, porque ele quer fazer de novo, afastar, porque ele conseguiu fazer lá no jardim. A mulher ouviu a voz de Satanás. Então, nós precisamos cuidar. Eu brinco até, eu disse lá, eu quero um domingo desse, eu quero ministrar. Tu não pega isso para ti, tá? Ministrar homens. Eu fiz um encontro com os homens, foi o ano passado. Eu ministrei alguns pontos muito, muito, muito legais. E aí eu disse, ó, vai ter uma mensagem, até a gente não fez a segunda parte, mas em domingo a gente fala sobre família. Eu brinquei lá, eu falei para as mulheres, eu disse, eu vou falar para os homens agora. Homens, conversem com suas mulheres, ouçam suas esposas. Às vezes ela é chata, fala demais, mas ouça, porque se tu não ouvir, o diabo vai conversar com ela e ela vai ouvir Satanás. Aí ela ouviu Satanás lá e depois, né? Porque o homem não estava perto. Aonde que estava Adão? Porque ela ouviu Satanás? Porque o homem não estava perto. Que loucura isso. Loucura, né? Deixa eu fazer uma pergunta pessoal que não tá na lista aí agora, porque eu quero saber. O que vocês acreditam? Quem que tem que ser mais ministrado, mais corrigido ou mais ensinado? É o homem ou a mulher? Ai, agora eu peguei. Eu creio que os dois. Porque, né? Eu acho que indistintamente, né? O homem tem os pontos cegos dele, a mulher tem os pontos cegos dela. E aí é que entra o que ela falava, um ajuda o outro. Entendeu? Foi isso que Deus fez, né? Porque nós não somos iguais. Ela tem qualidades que eu não tenho. Uhum. Ela tem uns defeitos, eu tenho outros. Sim. Mas aí tem que haver o encaixe, né? E vindo para a igreja, nós temos que ter essa visão. Tem a igreja quadrangular, não sei o segmento de vocês, mas a igreja quadrangular, ela tem essa de trabalhar só com as mulheres, só com os homens, né? Isso que ela falou ali, reunião lá com os homens. Nós temos departamento de homens e mulheres, então, já para isso, para trabalhar as necessidades das mulheres lá, necessidades dos homens aqui. Mas eu acho que é os dois, viu? Os dois, porque eu, na minha experiência pastoral, vejo que as mulheres têm uns determinados pontos cegos, que eu chamei assim, né? Sim. Que elas não estão enxergando, que precisaria trabalhar ali. A gente vê isso nos aconselhamentos também. Uhum. E os homens, outros. Problema dos homens. As mulheres, você marca lá no encontro, não precisa ter nada de muito especial, elas estão lá. Sim. Num 9 com Jesus, como diz a pastora. Os homens, tu tem que ter um trator para puxar eles, né? Se não fizer um churrasco, eles não vêm. Que loucura. Tu tem que fazer. Aí ela dá uma criticadinha, né? Mas os homens têm que ter comida para eles ir. Não basta a palavra. As mulheres não. Se tiver lá uma florzinha, que vai ter um mimozinho, qualquer coisa, elas estão lá, né? Só por elas mesmo, só pelo encontro delas, já estão lá. E os homens não, cara, é uma tortura para puxar os homens. E também, né? É que nós entendemos que a gente é a noiva e está no jardim. Por isso. Por isso, E só por isso que elas são sempre lindas, arrumadas, ou de chinelo, bermuda, né? Outro detalhe, outro detalhe, elas vão arrumadinha e tal, elas se maquiam para Jesus lá, faz uma make, e os homens vão lá de largar de qualquer Que jeito. coisa, né? Puxa vida, para ver que tem que trabalhar nos dois, né? Sim, cada um na sua medida. E assim também, né? Jovens, crianças, a igreja, na verdade, tem muito trabalho, né? Sim. A igreja, povo dá trabalho, gente dá trabalho. Às vezes tem auxiliar meu que vem e fala, pastor, pois isso, aquilo. Você trabalha aí. Já dizia Moisés, né, pastor? O povo dá trabalho, né? Não, o Moisés é que sabia, né, Michel? O Moisés é que sabia que o povo dá trabalho. Eu, chegando no céu, eu quero dar uns parabéns para ele, dar um abraço para ele. Disse, olha, tu foi pastor. Super forte. Tu foi pastor. 3 milhões de pessoas aproximadamente.
E 40 anos, cara, Caminho do deserto. tu foi o cara, E Gente, sabendo que não aqui. ia entrar na Terra Prometida, né? sabendo que não. Um homem bem fosse resolvido, alguém. né? E mesmo assim, não abandonou o Não. ministério, não abandonou Tinha Deus. umas coisinhas no meio, né? Pra ele alinhar ali, né? Deixou a esposa lá com o sogro, né? Não quis Sempre buscar, né? pra Ai, ver que que- bom que o sogro trouxe de volta. Por isso que eu falo que Jesus morreu por todos, né? Por Abraão, por Moisés, por Davi, É. por todos. Todos, todos. E aí entra o tema geral da Bíblia, né? Que é a salvação do homem, não adianta. E esse é o foco. Domingo eu falei lá, né? Não é sobre você, é sobre ele, o Salvador, Sim. em primeiro Sim. lugar, o tema da Bíblia. Que lindo. Mas acho que a necessidade é dos dois aí. Cada um tem suas peculiaridades, mas a necessidade é dos dois, de trabalhar. Muito precioso, né? Quanta coisa importante. Eu enchi minha folha aqui, porque eu vou pegando tudo aquilo que eu acho importante, relevante. Tô vendo tuas Foi anotações. precioso demais, gente. Nós queremos, antes de agradecê-los, queremos deixar um espaço aqui para vocês, olhando para aquela câmera ali, ter um recado final, uma mensagem para aqueles que os ouvem, convidá-los para conhecê-los melhor. O espaço agora é totalmente de vocês. Então, eu primeiro, né? Depois a pastora Rose. Primeiro agradecer vocês, Felipe, Michele, pelo convite. Fora o frio que eu estou aqui, o ar-condicionado, e o Pablo, ele não diminuiu o ar, né? Ele viu me esfregando aqui, não diminuiu o ar. O resto tá beleza, eu tô por dentro. Tomar um cafezinho agora, vai ser. Aí vem agora. Mas agradecer vocês pelo convite. Foi um momento gostoso, maravilhoso. Falar de Deus, falar da palavra de Deus, né? Falar das experiências é muito bom. E poder compartilhar aquilo que a gente, um pouquinho, né? Porque precisaria muito mais tempo Sim. daquilo que a gente já vivenciou, das experiências. Isso é gostoso, é muito bom. Parabéns a vocês pelo trabalho. Muito obrigado. Glória a Deus. Continuem, avancem. Muitas vidas serão abençoadas e alcançadas através do trabalho de vocês. E aos que estarão acompanhando este podcast, né, futuramente, aqui na sequência, eu quero deixar o seguinte, que a gente falou aqui, enraize-se cada vez mais. Fortifique-se no Senhor, fortaleça-se no Senhor. Porque não espere que vai melhorar. Eu não espero que vai melhorar, não vai melhorar. A tendência para o mundo é piorar. E nós estamos vivendo aí, eu acredito que é o fim da era do princípio das dores. É o fim do fim desse período chamado princípio das dores. E as dores estão vindo aí, que é a grande tribulação. Jesus está voltando. E quem não estiver enraizado, firmado realmente em Cristo e não numa filosofia apenas, não em uma igreja, na igreja. Sim. O papel da igreja é levar para o caminho é Cristo. Quem leva a Deus é Cristo, né? Então está firmado, enraizado no Senhor. Vai para a palavra, vai ler a Bíblia por si mesmo, procura, busca, ora a Deus, busca a compreensão, procura ter uma liderança sobre a sua vida confiável, como a gente falou aqui, que ama, porque o discernimento Deus dá, é só a gente observar. Alguém disse certa vez, e foi uma pessoa bem experiente, o Cris Duran, que esteve aqui em Nova Hartz, ele disse assim, quer saber qual é o falso? Põe o verdadeiro do lado. A melhor coisa, compara o falso e o verdadeiro. Pega duas notas de R$100, uma falsa e uma verdadeira, põe junto, observa, tu vai encontrar a diferença. Então, enraize-se, firme-se, porque a igreja que vai permanecer até o final é aquela que está em Cristo, de fato, de verdade. Essa é a minha mensagem aí. E fica o convite para conhecer, né? A pastora vai deixar dela, mas já deixo aqui o convite para quem não conhece, vir conhecer a família Quadrangular, na Rua Iguatemi 942, bairro Primavera. Quinta-feira, 20 horas, domingo, 19h30. Então tá, a igreja equilibrada que vai para o céu. A igreja que tem relacionamento que vai para o céu. A igreja do jardim. Antes eu queria ter terminado primeiro desequilíbrio emocional. Começou lá, né? É verdade. Então nós precisamos ser essa igreja equilibrada
E eu quero terminar, então, a minha fala aqui, convidando todos para vir para Jesus. Amém. Aqueles que, quem sabe, não tiveram esse encontro ainda possam dizer: Senhor, eu te aceito. E ser essa igreja curada, equilibrada. Ouvir Deus, estar no jardim, ter esse relacionamento. E é isso aí. Muito obrigada, meus amados, pelo convite. Amei estar com vocês. Para nós é uma alegria poder ter tido esse tempo. Para nós foi de muito, muito conhecimento. Extraímos muitas coisas aqui, confirmamos muitas outras, aprendemos demais. Sempre aprendemos com vocês, Sim. né? Não é de hoje, que o pastor hoje ele não fica 3 horas na academia mais. Mas sempre que eu posso, eu estou lá, né? Me alimentando, porque a gente se alimenta com quem já caminhou mais do que nós, né? Então é muito precioso para nós esse tempo. Somos gratos a Deus pela vida de vocês, por aquilo que vocês carregam, por aquilo que vocês já fizeram e ainda mais por aquilo que vocês farão. Amém. Então hoje nós celebramos esse tempo, nós acreditamos muito nessas sementes, aqueles que vão nos ouvir tenham sensibilidade, que o Senhor dê sensibilidade para que as pessoas possam receber tudo que foi lançado aqui. A gente sabe que tem muita coisa boa sendo gerada por um tempo difícil. Então, no tempo difícil é que é no inverno que as árvores geram o seu fruto para que no verão elas possam trazer à luz aquilo que foi gerado. Então, que nós possamos, nesse tempo aí, receber essas sementes, gerar dentro de nós, para que na necessidade isso se torne aí alimento. Amém. Obrigado demais. Graças a Deus. Então, né, pastor e pastora, foi uma honra ter esse momento de mesa com vocês. A gente, sempre que dá, a gente se encontra, né, e troca algumas ideias, como o Fê falou, né, a gente sempre é muito alimentado por vocês. A gente deseja que o Senhor continue os abençoando e prosperando a vida de vocês, que vocês continuem esses líderes amorosos que vocês são, para honra e glória do Senhor. E vamos marcar mais um, né, porque, como o pastor disse, tem muita coisa ainda, né, pastor, para a gente compartilhar. Gostei. Glória a Deus por isso, a gente fica muito feliz. Muito obrigada de coração. A gente também quer agradecer a disponibilidade de vocês. Se vocês não pegarem todas as chaves liberadas aqui, assistam de novo, parem, ouçam de novo, anotem, porque tem muita coisa para a gente poder ficar atento para o que está vindo por aí, né? Então, é isso, Fê. Muito obrigado a todos. Se você curtiu aí, manda para mais alguém, compartilha esse vídeo. Não é para que nós sejamos engrandecidos, muito pelo contrário, mas que pessoas possam se tornar mais saudáveis, que a igreja se torne mais saudável, que famílias sejam conduzidas, sejam fortalecidas pelas referências e pelas boas referências. Então, muito obrigado pelo seu tempo e fiquem com Deus e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente.